Esse vídeo é um corte da live dos Meio Armadores. A gente está semanalmente na Twitch ou no Facebook. Acompanhe a gente no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e da nossa programação. Demorou? Bora pro vídeo. Para você que estava acompanhando aqui, mais uma partida transmitida pelo Meio Armadores aqui, Corinthians e Mirassol, uma vitória bem de desempenho excelente do Corinthians em cima do Mirassol, jogando em casa. Eu queria saber do Estevão Barros o que ele achou da partida, sendo o Corinthians superior e demonstrando dentro de campo o que se esperava dele. Surpreendente o resultado, 3-0, sendo que o Corinthians só ganha de 1-0, Estevão Barros? Bom, Adiel, acho que a gente teve dois jogos distintos aí no primeiro e no segundo tempo, né? No primeiro tempo acho que foi um jogo bem legal. O Corinthians abre o placar muito cedo, né? Ali com 10 minutos, com um gol do Roger Guedes. Começou a todo vapor, era melhor na partida naquele momento, mas o Mirassol em nenhum momento ficou ali, sentiu o gol, pelo contrário, foi para cima e pressionou o Corinthians durante o restante do primeiro tempo inteiro, mas não conseguiu criar aquela chance, né? Chance clara, sempre com finalizações de fora da área. Cássio fez grandes defesas no primeiro tempo, muita finalização para fora também da equipe do Mirassol. E aí, no momento em que o Mirassol era melhor, a partida se encaminhava para o fim do primeiro tempo, o Renato Augusto fez uma grande jogada, arriscou um belo chute de fora da área, acertou o canto do Alex Muralha e fez 2-0. E aí, na volta do segundo tempo, né, a gente teve um lance ali capital na partida, que é o pênalti cometido pelo Cássio, e Camilo bateu e o Cássio defendeu, e no lance seguinte sai o terceiro gol do Corinthians, que ali acabou com qualquer esperança do Mirassol de tentar reverter o placar, ou ao menos conseguir o empate. Acho que pro Mirassol eles fizeram, na medida do possível, uma grande partida, né, no primeiro tempo principalmente. Depois do gol, depois do 3-0, o Mirassol largou mão do jogo, assim como o Corinthians também, que só esperou, só especulou, esperava ali para tentar sair no contra-ataque, mas também já não se importava, jogou com o resultado debaixo do braço e fez uma grande partida, né? Um grande resultado para a equipe do Corinthians. Acho que fica de aviso a questão da defesa, que em alguns momentos teve dificuldade contra esse ataque do Mirassol, conseguiu envolver a zaga corintiana. Mas do meio pra frente acho que é um time que vem se encaixando ali, com o Renato Augusto principalmente, o Juliano, que ainda precisa aparecer mais, às vezes não sabe se é volante, se é meia, fica ali no meio termo e às vezes não entrega nada. E o Roger Guedes, que hoje fez 2 gols e foi pra mim o principal jogador da equipe do Corinthians, resultado merecido, e o Corinthians acho que já garantiu a vaga aí, né, praticamente. Então é uma bela campanha aí do Fernando Lázaro, que até aqui vem fazendo um bom trabalho. Cássio Ângelo, o que você achou da partida, dessa vitória do Corinthians sobre o Mirassol, jogando em casa neste domingo de carnaval? Estevão Barros, o bloquinho do Corinthians desfilou hoje, puxado pelo seu carro abre-alas, pelo Renato Augusto, o grande jogador. Sempre o diferencial técnico em campo, deu assistência para o gol do Roger Guedes, começou a jogada ali no gol no terceiro gol, que passou para o cruzamento do Juliano também, e marcou 2 gols. Tecnicamente, muito bem jogador, mas como o Estevão falou, o primeiro tempo do Corinthians foi muito bom, mas até os 14 minutos deu muito espaço para o time do Mirassol. O goleiro Cássio fez 2 excelentes defesas ali no primeiro tempo, e depois o Corinthians foi superior. Acho que fica de lição do primeiro tempo para o Corinthians que ele precisa buscar um equilíbrio. Ofensivamente constrói bem as jogadas, e o Yuri Alberto perdeu gols, marcou 2 gols, mas precisa buscar esse equilíbrio entre defesa e ataque. A defesa estava mal postada, acabou sofrendo bastante contra o Mirassol, que não tem um ataque, digamos, tecnicamente muito bom, comparado acho que o Corinthians vai enfrentar esse ano na Série A do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Então o Fernando Lázaro precisa trabalhar isso durante a semana, buscar o equilíbrio. Segundo tempo, o Corinthians começou bem, pressionou, fez um gol, o Mirassol teve um pênalti, mas
como o Estevão falou, o goleiro Cássio defendeu muito bem, abriu, logo em seguida, em jogada de contra-ataque, marcou o terceiro gol e liquidou a partida. Fernando Lázaro, acho que ainda tem que buscar essa formação ideal. Acho que o Rony, acho que o Duqueiroz e o Fausto Vera precisam entrar nessa equipe. Aí ele precisa achar um espaço para esses dois jogadores, porque tem o Rony, tem o Adson que estão subindo de produção. Renato Augusto não pode sair desse time, assim como o Roger Guedes e o Yuri Alberto, que não tem reservas. Acho que a defesa ainda deixa bastante a desejar. Acho que o Fábio Santos é um lateral que não entrega ofensivamente muito, mas também não compromete, assim que nem o seu colega de lateral, que é o Fagner. Já não é um lateral como foi outrora, que contribuía bastante ofensivamente, mas defensivamente também não compromete. Mas os dois zagueiros comprometeram bastante hoje. Se não fosse mais uma noite esperada do goleiro Cássio, poderia ter sido uma partida muito mais complicada do que foi. Agora o Corinthians vem de 2 bons resultados, o empate com o Palmeiras, onde pegou a virada, e uma vitória de 3-0 contra o Mirassol, mas durante a semana precisa trabalhar e buscar justamente essa palavra que é fundamental no futebol moderno, que é o equilíbrio entre defesa e ataque. Adiel Reis, o comentarista sincero. Meu amigo Cássio, meu amigo Estevão, eu como torcedor do Corinthians confesso que estou feliz com a vitória, mas me preocupa o fato de o Corinthians ter o Cássio como destaque, tá? E não é nem porque é o Mirassol e tal, mas sim pela quantidade de finalizações que o Mirassol teve, tá? E finalizações que imagino que devem ser evitadas, porque foram finalizações da entrada da área, onde realmente o espaço deixado pelo Juliano, que não se decide se é volante, se é meia, ele não consegue recompor dessa forma, então sobrecarrega quem está jogando ali como volante. No caso hoje foi o Rony, mas se fosse Fausto Vera também acredito que não teria muita diferença nessa situação. O resultado de 3-0 passa muito pelas defesas do Cássio, mas também pela eficiência do Roger Guedes, que fez 2 gols, e pela diferença que o Renato Augusto faz dentro de campo. Essa calvo-dependência, né, que o Estevão nomeou aqui, ela tem que ser verificada, porque o Renato Augusto não tem reserva. E quando joga ele e o Juliano, fica mais difícil ainda. Mesmo que o Paulinho entre, ele não consegue executar essa função de armador. Então, isso tem que ser verificado. Vou ser repetitivo e dizer que o Fernando Lázaro tem que fazer o sistema defensivo do Corinthians ser consistente. Uma grande equipe passa muito pelo sistema defensivo. Comemorar a vitória e torcer para que dê tudo certo, e vamos ver aí daqui para frente. Mas, ao contrário do que o Estevão e o Cássio vão dizer aí que eu ficava perseguindo o Fernando Lázaro, não, eu só achava que ele não ia dar certo. E continuo achando, viu? Continuo achando que mesmo essa tentativa que a diretoria do Corinthians fez aí pode ser perigosa quando a coisa apertar lá no Brasileirão, viu, Estevão Barros? Bom, eu acho que o começo do trabalho dele é um pouco animador até, viu, Diego? Fez um grande, por exemplo, nos jogos da Série A aí, contra times da Série A, ele perdeu o primeiro contra o Red Bull Bragantino, e ali acho que foi uma partida que a gente fez aqui, a gente ficou assustado com o desempenho do Corinthians. O Corinthians naquele jogo foi muito mal, mas depois, contra o São Paulo, ganhou o jogo. Apesar de que no segundo tempo o São Paulo também conseguiu equilibrar a partida, conseguiu fazer um gol e por muito pouco não empata, mas foi um bom desempenho. E contra o Palmeiras, acho que o time atingiu o ápice, né? Foi o melhor jogo aí do time na temporada até então, contra o maior rival. Então acho que mostra bons sinais esse time do Fernando Lázaro, apesar de terem problemas aí, como a gente já destacou aqui, né? Mas acho que principalmente se ele tiver reforços aí durante a temporada, pelo menos mais um zagueiro aí que chegue pra somar, como diria, né, os pessoal aí do futebol, mas e mais reforço no meio campo também. Ele precisa de mais vitalidade, eu diria, né, jogadores mais jovens que possam contribuir. Primeiro um volante ali para marcador. Sim, até porque o Duqueiroz vai sair no meio da temporada, então é uma baixa importante. Ele precisa de jogadores mais jovens que vão aguentar aí jogos quarta e domingo, pensando, né, na temporada por inteiro, né?
Acho que pro Paulista ele não vai comprometer não, como eu falei, acho que a vaga já tá bem encaminhada. Então, agora é esperar aí os resultados e ver quem que o Corinthians pode enfrentar aí no mata-mata.